Muito boa noite, são as notícias no jornal. A governadora de Cabo Delgado reconhece a existência de garimpeiros ilegais na província e diz que na ilegalidade todo tipo de crime pode acontecer. Contudo, Selmira da Silva diz que Namanhumbir é uma região de paz e acrescenta que o governo provincial é o primeiro interessado no esclarecimento das torturas reveladas por vídeos colocados a circular nas redes sociais. Os vídeos captados por uma câmara amadora denunciando a tortura de garimpeiros são de uma zona do distrito de Montepuez, na província de Cabo Delgado. A dirigente da província reconhece o garimpo ilegal como uma realidade e alerta que este é um ambiente onde vários crimes podem acontecer. Os crimes que acontecem mesmo dentro da zona da mina. E estes crimes vão desde assaltos, extorsão, algumas pessoas que têm seus bens e que atravessavam a zona da mina eram despojados de seus bens pelos próprios garimpeiros da zona. Então o que nós procuramos fazer foi restaurar a ordem para que as pessoas não... Crimes praticados pelos garimpeiros ou pela segurança? Os crimes que nós temos é normalmente praticados na zona de garimpo de ilegalidade, porque muitos deles até têm porte de arma. E o que nós procuramos fazer foi restaurar a ordem interna dentro das zonas de garimpo, das minas, começando mesmo pelas próprias lideranças locais. Selmira da Silva aceita que há comunidades que, apesar da lei determinar o seu reassentamento, ainda vivem dentro da área pertencente à mineradora Montepuez Ruby Mining, onde alegadamente as torturas aconteceram. Os empreendimentos que nós temos, qualquer um deles tem logo a sua chegada um compromisso de reassentar as populações. No caso, o vertente que me está a colocar, eu devo dizer que já existe uma casa modelo, já existe um plano de reassentamento, tem um plano de responsabilidade social, inclusive há pouco tempo compraram uma clínica móvel para todas as comunidades à volta, e no plano de reassentamento tem também um espaço para a prática da agricultura ou da atividade que aquelas pessoas já vinham praticando. Contudo, a governadora de Cabo Delgado fala de Namanhumbir como uma terra de paz. Por isso diz que o governo, por si dirigido, é um dos mais interessados no esclarecimento do caso. Em como repudiamos qualquer tipo de atitudes daquela natureza, porque não é e não deve ser prática na nossa sociedade. Por isso estamos interessados mais do que qualquer outra organização saber exatamente o que será passado em Namanhumbir, porque as informações que nós temos sobre Namanhumbir é que é um lugar onde a paz reina, é um lugar onde as comunidades estão presentes, estão a trabalhar. Já o ministro do Interior diz que a polícia está a apurar responsabilidades pelas torturas ocorridas em Namanhumbir, supostamente protagonizadas por agentes da Unidade de Intervenção Rápida. Sobre o baleamento mortal de um cidadão por um polícia em Moatize, Basílio Monteiro recomenda paciência e diz que não pode haver precipitação em investigações. Faz já 9 dias desde que estes vídeos chocaram os moçambicanos com atos de violência, tortura e humilhação a cerca de 20 garimpeiros em Namanhumbir, província de Cabo Delgado. Na primeira reação às cenas de violência protagonizadas por supostos agentes da Unidade de Intervenção Rápida, o ministro do Interior é curto e breve. Reitera o pronunciamento do Comando-Geral da Polícia, segundo o qual a corporação está a investigar e pede paciência. Recomendo paciência. Em tempo oportuno a polícia vai aparecer a apresentar os resultados. Sugiro que tenhamos a paciência de aguardar. O que está a ser feito neste momento? O trabalho da averiguação e apuramento das responsabilidades. Já há pessoas identificadas? Recomendo paciência. Também recentemente, um cidadão morreu baleado pela polícia quando a população do bairro de Nhanchere, em Moatize, manifestava-se contra a vedação de uma área de concessão mineira pertencente à mineradora Vale. Jaime Basílio Monteiro volta a pedir paciência e tempo para trabalhar. Eu apelo à contenção e paciência. Há trabalhos que exigem tempo. Não nos podemos precipitar. Estão em jogo valores.
Então não temos o trabalho que está a ser desenvolvido para o apuramento das responsabilidades. Recomendo paciência. Para os dois casos, a polícia anunciou a criação de equipas de investigação para apurar as circunstâncias em que ocorreram. Moçambique obteve esta semana informações e relatos sobre a compra de aviões da Embraer. Segundo a imprensa brasileira, o material vai subsidiar a investigação que apura a suposta prática de corrupção na compra de 2 aeronaves da Embraer pela empresa pública Linhas Aéreas de Moçambique entre os anos 2007 e 2009. Informações divulgadas pela Secretaria de Comunicação Estratégica da Procuradoria-Geral da República no Brasil e veiculadas por quase toda a imprensa brasileira dão conta que procuradores moçambicanos estiveram esta semana em São Paulo para participar da reunião de funcionários e ex-empregados da Embraer, onde recolheram depoimentos de pessoas residentes no Brasil sobre a compra de aviões da companhia. As informações foram divulgadas no âmbito de um acordo entre os Ministérios Públicos do Brasil e de Moçambique, firmado em fevereiro deste ano, em que a Procuradoria Brasileira se compromete a fornecer toda a informação e documentos solicitados pelas autoridades moçambicanas. Nesta fase foram entregues a Moçambique informações prestadas pela empresa Embraer e depoimentos de pessoas residentes no Brasil ligadas ao caso. Os depoimentos foram tomados pelo Procurador da República, Ângelo Augusto Costa. A colaboração entre os dois países é regida pela Convenção de Auxílio Judiciário em Matéria Penal entre os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Decreto número 8.833/2016. Em Cabo Delgado, a polícia desmantelou supostas quadrilhas que se dedicavam a assaltos a residências. Durante a operação foram apreendidas 2 viaturas usadas em assaltos e recuperados vários bens roubados. Computadores, telemóveis e televisores são alguns dos bens recuperados pela polícia na cidade de Pemba durante uma operação que culminou também com a detenção de 4 supostos assaltantes à mão armada e 2 viaturas utilizadas nos crimes. Os indiciados negam as acusações e dizem que foram detidos apenas por comprar e transportar bens que eles não sabiam que eram roubados. Eu estou aqui porque por aquele para lá mas só não imagina nada. Não, só desse grupo só existe aqui dentro da cidade. Só. A eles nos conhecemos aqui dentro da cidade, sim, mas não somos do grupo de ladrão. Apenas eles compraram, a mim também comprei. Os detidos consideram-se inocentes, mas a polícia confirma que estes indivíduos são cadastrados perigosos que aterrorizavam a cidade de Pemba. São cadastrados perigosos que estão envolvidos em quase todos os casos de roubo que ocorreram nesse mês na província de Cabo Delgado. A PRM recuperou 2 viaturas que eram usadas nesse processo de roubo, 14 televisores de diferentes calibres, 8 computadores, 25 telemóveis também diferentes, 2 baterias de 1200 volts, 2 baterias de 1200 amperes. Segundo a polícia, só no mês de julho foram desmanteladas cerca de 10 quadrilhas e capturadas 4 armas de fogo utilizadas em assaltos a residências e na caça furtiva. Já a próxima terça-feira, que arranca o censo da população e habitação. Entretanto, há pessoas que estarão fora de casa durante o período do recenseamento. A STV ouviu algumas pessoas e estas esperam que o conhecimento do número dos moçambicanos ajude o governo a desenvolver políticas de combate à pobreza. Numa Malagueta é uma das pessoas que serão contabilizadas a partir da terça-feira. Entretanto, diz que poderá estar fora de casa nos dias do censo. Vai, por esta via, deixar os dados com os filhos para que possam dar a informação devida aos recenseadores. E vão apanhar a família aqui, porque para isso sou camponês. Eu trabalho muito. Na segunda-feira vou para Marrupo. Vou fazer um job lá, da Machamba. E quando a minha volta, acho que a família deve informar alguma coisa. Mas documentação vou deixar com a família. Mas há quem está em casa e mesmo assim não tem conhecimento do censo. Tal é o caso de Filita Tembe, residente no bairro Chamanculo.
de que vão ressociar, não sei. Não viu na televisão, não. Viu na rádio? Eu não tenho tempo disso, de estar a assistir a televisão. Os nossos entrevistados esperam que a contabilização dos moçambicanos tenha algum efeito na sua vida. Querem que as autoridades desenhem políticas de combate à pobreza que sejam abrangentes. O Instituto Nacional de Estatística espera contabilizar pouco mais de 27 milhões de moçambicanos neste ano. Portanto, o Instituto Nacional de Estatística explica que vai trabalhar com líderes comunitários no recenseamento para evitar desconfiança nas famílias e para que não haja margem de erro. Mais de 100 mil pessoas estarão espalhadas em todo o país e vão entrar de casa em casa para contar os moçambicanos. O censo da população arranca já na terça-feira e o Instituto Nacional de Estatística, INE, garante que o nível de preparação está nos 99%. Com uma equipa composta por cerca de 105 mil pessoas, o INE diz que líderes comunitários deverão ajudar no processo para que haja aceitação nas famílias e certeza de que não se trata de malfeitores. E porque o censo vai arrancar no meio da semana, dia de trabalho, o INE diz que haverá espaço para coordenar com as pessoas sobre a sua disponibilidade. Portanto, o agente recenseador, sob orientação do seu controlador e com o apoio do guia, e o guia é uma figura local, portanto é um líder da comunidade, que nos é indicado pelas autoridades do bairro e que conhece o bairro, conhece as pessoas e normalmente também é conhecido pelas pessoas desta zona onde vamos fazer o recenseamento. Portanto, ele é que nos conduz, indica-nos as casas, então o agente recenseador distribui o pré-aviso, indicando que no dia seguinte, normalmente faz o pré-aviso no dia anterior, indicando que no dia seguinte há de passar por lá para fazer a inquirição. O INE esclarece também os focos de insatisfação durante a formação dos recenseadores e diz que nunca prometeu subsídio mensal, além dos 60 meticais diários para o transporte e uma refeição ao dia. O subsídio prometido era subsídio de transporte e este subsídio foi dado a todas as pessoas. Portanto, foram prometidos 60 meticais para que as pessoas pudessem se deslocar dos locais onde eles vivem para poderem pagar chapa, alguns eventualmente até apanhar barco. No último censo realizado em 2007 houve uma margem de erro de 2%. Para este quarto recenseamento da população, o INE espera que a margem de omissão seja de 0%. O processo de contagem da população está avaliado em 75 milhões de dólares, tendo-se iniciado com a preparação em 2015. Os resultados finais do processo deverão ser divulgados em 2018. Comerciantes de alguns mercados da capital do país estão a mobilizar-se para cumprir com a medida de selagem de bebidas alcoólicas. Entretanto, alguns vendedores da Matola queixam-se de morosidade na atribuição do selo. Numa altura em que a Autoridade Tributária de Moçambique queixa-se de redução drástica do número de pedidos para certificação de bebidas alcoólicas, vendedores de alguns principais mercados da capital do país decidiram mobilizar-se para cumprir com as suas obrigações fiscais. Nos mercados de Estrela Vermelha e Chiquelane, por exemplo, os vendedores estão a depositar o respectivo valor numa conta bancária da instituição que vende selos, cuja unidade custa cerca de 3 meticais. O chefe da Comissão dos Vendedores Informais disse que até segunda-feira ou terça-feira os vendedores já terão os selos. Tínhamos que, em primeiro lugar, falarmos com a empresa OBSEC, que é a empresa fornecedora de selos, para coordenarmos a maneira de pagamento. E acabamos tendo o acordo de os selos, cada um pagar as quantidades que ele tem. Até segunda-feira nós vamos entregar os recibos de depósito à OBSEC, a própria empresa, como já combinamos com eles. Segunda-feira, no fim do dia ou terça-feira de manhã, já há selos para todos os vendedores que eventualmente terão feito os depósitos necessários. Entretanto, no município da Matola, alguns comerciantes entrevistados pela STV assumem não ter selos, mas alegam que já pagaram, mas há morosidade na entrega. O selo nós já pagamos, mas ainda não recebemos os selos.
Tenho um papel lá já, o comprovativo, mas os selos até que ainda não saíram. Há quanto tempo é que pagou? Já há um mês atrás. Não tem. Por que não tem? Sério é pouco. A autoridade tributária prorrogou por 2 vezes o prazo para a proibição da venda de bebidas alcoólicas sem um selo tributário. Desta vez, o prazo vai até o dia 30 de agosto. O INGC na Zambésia formou mais de 90 pontos focais provenientes das zonas propensas à ocorrência de intempéries. Maria Madalena, delegada provincial do INGC, diz que a iniciativa vai ajudar na melhoria da circulação de informação em casos de ocorrência de calamidades naturais. Com esta capacitação, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades na Zambésia passa a contar com pontos focais em cada distrito, virado à coordenação de plano de contingência em zonas propensas às inundações. Dizer que na província da Zambésia particularmente temos distritos os mais propensos, que nós temos lá um colega que está a tempo inteiro e nós sentimos que onde nós temos os colegas o nosso trabalho está mais facilitado. Refiro-me a Morumbala, Mopeia, Maganja da Costa, Mucuba, Xinde. Nós temos lá colegas a tempo inteiro. E nos outros distritos não temos a tempo inteiro e temos tido algumas dificuldades de articulação. Daí que este ponto focal, que foi indicado pelo próprio governo distrital, o que nós pedimos foi que o administrador e a sua equipe indicassem uma pessoa, e foi indicado por uma nota, está a trabalhar conosco no sentido de lhe prepararmos. Maria Madalena diz que em casos de ocorrência de intempéries, a província da Zambésia está preparada para o efeito. Temos os bens materiais, temos os bens financeiros, todos esses serão exatamente para responder à época chuvosa 2017 e 2018. Já iniciamos a sua elaboração. Nesta nossa capacitação haverá também essa parte de passagem do conhecimento, da elaboração de um plano de contingência distrital, provincial, para permitir que nós tenhamos um plano de contingência um pouco mais aproximado à realidade. Neste momento, o INGC na Zambésia está a trabalhar com os governos distritais no sentido de colocar as comunidades a manterem suas reservas de produtos alimentares. Ainda na Zambésia, cerca de 1.500 homens com hidrocelos serão submetidos em cirurgia. Com a campanha, pretende-se melhorar a qualidade de vida dos cidadãos acometidos por aquela doença. Província da Zambésia, hidrocelo é vulgarmente conhecido por pumbo, aumento dos órgãos genitais masculinos, que, no entanto, causa desconforto nos pacientes. A campanha massiva em curso visa livrar a população masculina deste mal. Queremos, com esta campanha, trazer de volta a autoestima e dignidade das pessoas que têm esta doença. Nós sabemos que o hidrocelo altera fisicamente o indivíduo, altera a situação psicológica das pessoas. Então, se nós operarmos, vamos garantir a cura desses pacientes e a autoestima e a dignidade vai voltar a essas pessoas. Dizemos sempre que queremos melhorar a qualidade de vida do cidadão. Quando nós somos saudáveis, temos melhores condições de vida. Então, é por isso que eu queria saudar esta campanha de tratamento de hidrocelo que vai ser feita não só aqui em Mucuba, mas em todos os distritos onde nós temos capacidade cirúrgica. Os pacientes estão satisfeitos com a iniciativa. Esse tratamento eu estou agradecido com as obras do governo de Moçambique que conseguiu arranjar maneira para chamar pessoas no campo a fazer este tratamento. Esse é o meu grande agradecimento. A campanha é bom. Quase estou a ver que o governo, quando faz o serviço mesmo de continuidade a esta campanha, toda a população vai ficar contente, porque muita gente está doente, abrangiu muito essa doença. A campanha de correção de hidrocelo é uma iniciativa do Ministério da Saúde.
Ora bem, a esta altura, viagem para a cidade da Beira, palco da grande final do campeonato de basquetebol, para interagirmos com o repórter STV Aristides Cavel. Acaba de terminar a partida entre os ferroviários da Beira e de Maputo. Aliás, sabe-se que o Ferroviário da Beira venceu esta que é a terceira partida, ou melhor, o terceiro jogo das 5 desta fase de playoffs. Aristides, muito boa noite. Que momentos é que se vivem a esta altura? Boa noite, Gerzilde Chirinza. Boa noite, estimados telespectadores da STV e STV Notícias. Terminou há momentos o jogo 3 do playoff da final a melhor de 5 da Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal, na sua edição 2016-2017, com vitória do Ferroviário da Beira por 78-74, num jogo marcado pelo equilíbrio. O jogo 4, que pode decidir o campeão nacional de basquetebol ao nível dos seniors masculinos, está marcado para a próxima segunda-feira. O jogo 3 foi marcado por algumas situações que não dignificam o desporto, com a troca de mimos entre alguns dirigentes do Ferroviário de Maputo e alguns elementos da segurança. Aqui comigo tenho o senhor António Madeira, que é o presidente da Liga Moçambicana de Basquetebol. Boa noite, em direto para o Jornal da Noite da STV. Primeiro começaríamos por situar os telespectadores em relação à data do jogo 4 e o horário. O jogo 4 vai ser realizado na segunda-feira, dia 31, portanto, e falta-nos definir, ter uma posição definitiva do horário devido a questões que têm a ver com a transmissão televisiva do jogo. De princípio está marcado para as 18 horas, mas pode ser alterado dependendo daquilo que forem os compromissos com a transmissão. Muito bem, António Madeira, em relação aos 3 primeiros jogos, que avaliação é que fazem? Eu faço uma avaliação bastante positiva em termos de organização. Vamos dizer que houve esse pequeno incidente com a segurança, mas assim, a segurança está cá, está a trabalhar e de alguma forma estava a fazer o seu trabalho. Eles não conhecem de alguma forma alguns dirigentes e atletas que estavam na bancada do Ferroviário de Maputo que queriam entrar para o campo. Foi-lhes vedado o acesso e houve, digamos, um pequeno desentendimento. Não acho que isso seja nada de alarme, poderá ser acautelado para o próximo jogo, porque de facto a situação normal seria que os jogadores, as pessoas que estão na bancada não entrem para o recinto de jogo. Portanto, essa é a instrução que existe e essa é aquilo que deveria ser feito. Mas ok, vamos tentar acautelar isso com a colocação de um elemento da organização junto ao Ferroviário de Maputo, para que os homens da segurança, inclusive junto ao Ferroviário da Beira, para que as pessoas que estão ligadas ao clube, que estejam na bancada e que pretendam entrar para o campo, possam fazer, embora não seja uma prática muito normal nessas situações. António Madeira, alguns elementos de Ferroviário queixaram-se hoje de algumas situações terem sido condicionados. A verdade é que sei de que nesta altura não tem um posicionamento, mas queria perceber se efetivamente vão fazer a análise desta situação que aconteceu hoje. Há bem também do próprio espetáculo, fair play. Bem, verdade desportiva também neste caso. É verdade, não acredito que não tenha havido verdade desportiva, eu acho que houve verdade desportiva. Eu acredito que tenha havido erros de arbitragem, assim como houve erros dos treinadores, houve erros dos jogadores. Foi um jogo bastante físico a partir de uma determinada altura e quando o jogo começa a tornar-se físico, começa a dificultar o trabalho dos árbitros. Porque se os árbitros começam, digamos, a atuar, dificulta o trabalho dos árbitros em termos de decisão. Agora, eu não acredito que nesses jogos os árbitros tenham o trabalho facilitado. Agora, que tenha havido uma decisão errada, que tenha sido com a intenção de prejudicar A ou B, eu tenho muitas dúvidas a esse respeito. Agora, se nós quisermos analisar o jogo todo, eu acho que houve situações de erro para dois lados. Eu não acredito que as situações de erro tenham sido só para um lado. Portanto, quem quiser poder analisar o jogo, pode analisar o jogo e vai chegar a essa conclusão. Muito obrigado, António Madeira. Ficaram aqui as palavras do presidente da Liga Moçambicana de Basquetebol a dizer que vão analisar este jogo até para perceberem algumas situações que aconteceram no final do
embate. É tudo quanto temos a dizer a partir do pavilhão do Ferroviário da Beira, Gersil Chirinza. Muito obrigado, Aristides Cavelo. O resumo desta partida para acompanhar noutros blocos informativos da STV e da STV Notícias. O Jornal da Noite sai a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com melhor de informação. Até já. Chegou a hora de decidir o campeão nacional. A STV transmite em exclusivo e em direto a espetacular final do Campeonato Nacional de Basquetebol Mozal 2017. De 26 de julho a 1 de agosto, em série a melhor de 5 jogos, o campeonato em título Ferroviário de Maputo e o vice-campeão Ferroviário da Beira reeditam no Chivev a final de 2016. O melhor do basquetebol a não perder aqui na sua televisão. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global, até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa, a política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo e os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de melhor maneira como implementar os projetos. 50 jogos no marca de um golo. Obviamente que esse ponta de lança não está a fazer o seu trabalho. Então, José Pacheco vem dos tempos de Anquim Sano, de Busa e continua lá. É um ponta de lança que não marca golos, logo está a mais. Pontos de Vista, aqui na STV. Um país sem ídolos é um país sem referências. Olá, bem-vindos ao... Que o país tem um déficit. Secretária permanente. Bem-vindos ao... O que é O que isto sabe? Ainda está A reclamarem que... Olhar para o sol é um gesto simples. Algo com o objetivo de raptar pela polícia. No local. Esta é uma das vias que está por perguntar quais são os grandes... STV Notícias. Há 3 anos, informando 24 horas por dia.
Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta ao jornal, agora para o panorama internacional, com um olhar a Venezuela. A Organização dos Estados Americanos defendeu ser necessário inviabilizar a eleição da Assembleia Constituinte, marcada para este domingo, por considerar que Nicolás Maduro pretende impor um regime de ditadura como o de Cuba. A pressão contra a Venezuela aumenta na véspera das eleições para a nova Assembleia Constituinte. A Organização dos Estados Americanos defendeu na sexta-feira que é necessário inviabilizar imediatamente a eleição para esse órgão, que deverá mudar a atual Constituição, o que para a oposição é um sinal claro de que Nicolás Maduro pretende instalar uma ditadura. A oposição já disse que não vai participar por considerar a eleição fraudulenta. Aliás, desde que Maduro anunciou a realização dessas eleições, a oposição tem organizado manifestações contra desde 1 de abril passado, tendo causado até aqui a morte de 113 pessoas. Segundo a Organização de Estados Americanos, as regras para o processo constituinte violam os princípios básicos da democracia estabelecidos em tratados internacionais e na própria Constituição do país. E está claro que, com as eleições, se violarão os princípios de igualdade e universalidade do voto ao dividir a sociedade em setores definidos e controlados pelo regime. Enquanto isso, desde que começou a onda de protestos na Venezuela, o número de cidadãos daquele país que procuram refúgio não para de aumentar no Equador. Cerca de 30 organizações não-governamentais e ativistas pelos direitos humanos do Equador informaram que o fluxo migratório a partir da Venezuela aumentou consideravelmente e 300 a 400 venezuelanos pedem diariamente para entrar no país. O embaixador da Venezuela em Moçambique diz que a votação da Assembleia Constituinte neste domingo permitirá ao seu país criar condições de paz efetiva e diversificar uma economia dependente de petróleo. Marlon Labrador ignora a não participação da oposição e a acusa de estar a ser maniatada. No total, 20 milhões os venezuelanos esperados este domingo para votar os membros da Assembleia Constituinte, um órgão composto por 500 pessoas, cujo presidente Nicolás Maduro acredita que vai resolver a atual crise política no país e desenhar uma política econômica capaz de tirar o país da dependência no petróleo. Então, o primeiro propósito da Assembleia Nacional Constituinte, prezado Orlando, é garantir a paz. O segundo propósito é fazer um novo modelo econômico nacional que ultrapasse o modelo petrolero, porque Venezuela tem problemas nesta altura econômico, porque toda a vida democrática desde que começou a independência da Venezuela foi principalmente um pilar econômico da riqueza energética, da riqueza petrolera. Então, é preciso que nossa Constituição tenha e que o povo de Venezuela, com aqueles constituyentistas, consigam fazer uma proposta juntos para acrescentar nosso modelo econômico nacional, onde o desenvolvimento da economia tenha sucesso para garantir atingir um novo patamar na economia do país. O embaixador da Venezuela em Moçambique, Marlon Labrador, acusa a oposição de não ser séria e de estar ao serviço dos inimigos da Venezuela ao boicotar o processo. Se a oposição da Venezuela não participa, essa decisão política é uma decisão política deles, é parte de um roteiro que eles já têm com agentes internos e acompanhamento externo para fazer uma sabotagem da democracia da Venezuela e dizer aí que o regime da Venezuela é um regime de ditadura, aquelas coisas que a gente já acompanha na imprensa internacional, mas finalmente eu, em nome da República Bolivariana de Venezuela, em nome do povo de Venezuela, em nome do governo de Venezuela, acredito ante o povo de Moçambique que o processo da Assembleia Nacional Constituinte é um
proceso que encuadra-se en la normativa legal vigente en esta altura en Venezuela. O governo venezuelano proibiu a realização de manifestações este domingo como forma de garantir a participação na votação da Assembleia Constituinte. Em contramão, a oposição convocou uma mega manifestação. A Coreia do Norte lançou esta sexta-feira um dos mísseis intercontinentais mais potentes de sempre, podendo atingir os Estados Unidos da América. O míssil terá atingido 3.700 km por hora e voado cerca de 45 minutos. O líder norte-coreano Kim Jong-un afirmou que o segundo teste com um míssil balístico intercontinental, realizado na noite de sexta-feira, coloca o território dos Estados Unidos ao alcance de um ataque de Pyongyang. Kim Jong-un afirmou que o teste demonstrou a capacidade da Coreia do Norte para disparar em qualquer lugar, a qualquer hora, de acordo com a agência estatal KCNA. Segundo os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul, o míssil terá atingido uma altitude de 3.700 km, voando cerca de 45 minutos antes de cair sobre as águas da Zona Econômica Exclusiva Japonesa, sem provocar danos. Um gesto com que Pyongyang volta a desafiar os Estados Unidos, resistindo às pressões de Washington sobre a China e as ameaças de novas sanções da ONU. O lançamento terá sido efetuado pela primeira vez durante a noite. O porta-voz do governo japonês confirmou que o míssil caiu sobre as águas do país. Trata-se do 14º teste, efetuado este ano por Pyongyang no ambiente de ameaças e manobras militares. 8 da noite, 32 minutos. Saímos a esta altura para mais uma curta pausa, mas antes o está tempo para as principais cidades moçambicanas. Amanhã, a capital do país, Maputo, terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 15, 25 graus de máxima para Xaixai e 14 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 16. Já no centro do país, a cidade Tete terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 19, 22 de máxima para Chimoio e 12 de mínima. Beira terá uma máxima de 25 graus e uma mínima de 18, enquanto que Quilimane terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 17. Lixinga, norte do país, terá uma máxima de 22 graus e uma mínima de 11, 29 de máxima para Pemba e 19 de mínima. Nampula, 28 de máxima e 16 de mínima. Até já. Estava lá mais público que o patrão. Quinta-feira, às 23 horas, Boa Ventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República, eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas eles sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos então a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha notícias frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário. O seu dia começa conosco e com você, informado. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade.
Um país sem ídolos é um país sem referências. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal e vamos olhar para a cultura. A Mostra Sobrinho, jovem músico da província da Zambésia, irá apresentar o seu novo videoclipe. Nesta aparição, a mostra traz potencialidades turísticas da província da Zambésia. A música é intitulada Zambésia. O jovem músico zambiano A Mostra Sobrinho acaba de gravar um novo videoclipe da música intitulada Zambésia. Na essência, a música retrata duas facetas, digamos assim. A primeira tem que ver com as potencialidades que a província apresenta. A outra fase da música retrata aquilo que os fazedores da cultura fizeram outrora e fazem para o crescimento, quer da música, quer da cultura na essência. A Mostra Sobrinho está em conversa comigo. A Mostra, na essência, fala-nos um pouco deste vídeo que está a rolar neste momento. Zambésia, as flores que brotam. Zambésia é uma música que retrata um pouco daquilo que existe a nível de potencialidades culturais, turísticas e económicas que a província tem e, por outro lado, também tenta trazer os artistas que fazem parte deste mosaico rico e diversificado que a província tem. E para mim é uma honra cantar sobre a província, porque o que se nota ultimamente são músicas mais pessoais, falam de amor, que é muito bom, falar de outros aspectos, até canta-se muito sobre a mulher, é muito bom, mas também temos que reparar aquilo que fisicamente nos caracteriza, as nossas origens, por isso que trouxemos a música Zambésia. Estas praias lindas de Salala, Muceliwa e Pepani. Não há dúvidas que Zambésia é uma província rica em potencialidades culturais. Para quem conhece esta província, sabe do que estou a falar. Com imagens de Verson Paulo, Jorge Marcos, STV a partir de Climane. Tudo visto no jornal. Gratos pela atenção dispensada. Novos caminhos em antena serão abertos em próximas ocasiões. Somos todos Moçambique. STV, 15 anos.